Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula aqui da disciplina maravilhosa, que é Biologia, beleza? E o assunto de hoje será dinâmica populacional. Ó, mas não é não, aí está a população. É, dinâmica da população, ecologia das populações, dinâmica populacional. É isso daí. Por isso a gente vai começar com o primeiro conceito, o conceito de população, tá? Então, trata-se do conjunto de organismos da mesma espécie que vive num determinado lugar, ok? Os indivíduos têm que ser da mesma espécie para fazerem parte de uma população, né? Por quê? Porque eles, sendo da mesma espécie, eles vão intercruzar entre si e vão gerar descendentes férteis. E essa população vai começar a crescer. E aí, a partir daí, a gente pode estudar a dinâmica populacional, né? Que nada mais é do que o estado das mudanças no número de organismos, tá? Em populações e dos fatores que as causam e influenciam, tá? Se a gente pega o conceito de ecologia das populações, né? A gente vai dizer que é a parte da ecologia que investiga a dinâmica e os processos adaptativos das populações, tá? Então, na verdade, a gente vai estar verificando aí todo o comportamento dessa população no ambiente, tá? Pessoal, caso uma população de um determinado ambiente sofra alguma alteração em seu tamanho, outras populações que interagem com ela terão algum tipo de impacto, tá? O que pode indicar que está ocorrendo desequilíbrio ambiental ou desequilíbrio ecológico, tá? Então é importante a gente saber aí essa dinâmica populacional, o que está acontecendo com ela aí, o seu crescimento, a sua diminuição, tá? A sua imigração, porque tudo isso daí vai estar relacionado à sua dinâmica, ao seu comportamento no ambiente. E isso é um elemento extremamente importante aí dentro do ecossistema, beleza? Pessoal, para entender melhor a dinâmica existente entre as diferentes populações de uma comunidade, são realizadas algumas análises que avaliam os principais fatores que caracterizam essas populações, tá? E que regulam o seu tamanho. Então, ao longo dessa aula, né, será analisada uma série de características típicas de uma população, tá? Como, por exemplo, o número de indivíduos, a densidade, né, a dispersão, a natalidade, a mortalidade, o potencial biótico, tá? Então, é justamente isso que nós vamos verificar nessa aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Então, pessoal, o tamanho populacional corresponde ao número de indivíduos contidos em uma população, né? Em estudos que analisam a ecologia de uma população, é fundamental a avaliação do tamanho desta população, tranquilo? Entretanto, a obtenção, né, de tal dado nem sempre é fácil, tá? Em certas situações, podem estar sendo analisados indivíduos imóveis, né? Por exemplo, como as árvores de uma floresta, tá? Em outros momentos, os organismos podem estar dispersos em uma grande área, ou serem microscópicos, ou então eles serem móveis, tá? Então, nesses casos, torna-se mais fácil calcular apenas de maneira estimativa o número total de indivíduos. E para a gente fazer isso, a gente utiliza a fórmula da densidade populacional. A densidade de uma população corresponde ao número de indivíduos encontrados em uma determinada unidade de área ou de volume, se a gente estiver falando num ecossistema aquático, tá? E é justamente essa formulazinha que vai nos dar essa densidade. Vamos dar uma olhadinha então aqui no exemplo, tá? Então você tem densidade é igual ao número de indivíduos sobre a área ou o volume. Dá uma olhadinha aqui. Um cientista detectou 27 mil bactérias Escherichia coli em uma nota de R$1. Nem existe mais essa nota, né? Mas vamos lá. Cuja área é de aproximadamente 90 centímetros quadrados. Qual é a densidade populacional da Escherichia coli nessa nota? Né? Então, fazendo um cálculozinho, você tem o número de bactérias, 27 mil bactérias, né? Dividido sobre a área, 90 centímetros quadrados, que dá um total de 300 bactérias por centímetro quadrado. Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula a densidade populacional. Tranquilão? Vamos lá para o segundo exemplo. Um piscicultor cria 80 alevinos de salmão, né? Um salmo salar. Alevinos, que são os filhotes de peixes, né? Então, num tanque com 800 metros cúbicos de água. Qual é a densidade populacional de alevinos nesse tanque? Tá? Então, fazendo o cálculo também aqui,
nós temos a densidade 80 alevinos, né, por a área, que é 800 metros cúbicos, e vai dar um total de 0,1 alevinos por metro cúbico. Tá? Então, assim, nós calculamos a densidade populacional. Tranquilão? Facinho, facinho, né? Então, não tem nenhum problema da gente calcular essa densidade aí, utilizando essa formulazinha. Então, vamos lá, agora continuando o nosso conteúdo. Legal, legal. Pessoal, a densidade de uma população não é estática, ok? Alterações do crescimento e na densidade populacional podem ser causadas por uma série de fatores, como as taxas de natalidade e de mortalidade, bem como os movimentos migratórios, né? Imigração e emigração. Por isso, nós temos aqui os fatores que influenciam no tamanho da população, tá? Então, fatores que fazem a população crescer: natalidade e imigração. Natalidade, número de nascimentos ocorridos num determinado tempo. Imigração, número de indivíduos acrescidos que chegam ao local onde vive certa população. Tranquilão? É isso daí. Os fatores que fazem a população diminuir: mortalidade e emigração. Mortalidade, número de mortes ocorridas num determinado intervalo de tempo, né? E a imigração, número de indivíduos decrescidos que partiram do local onde vive certa população. Beleza? Natalidade, nascimento. Mortalidade, morte. Opa! Imigração, chegada. Imigração, saída. Tranquilo? Então vamos nós. Observação importantíssima aqui pra gente. Em um ecossistema estável, o número de indivíduos que constituem uma população tende a se manter em equilíbrio ao longo do tempo, ocorrendo oscilações naturais em seu tamanho, dependendo dos recursos naturais disponíveis, tá? Então, esses fatores, eles vão estar em equilíbrio constante, tá? É claro, pode haver desequilíbrio? Claro que pode, né? Pode acontecer sim, como eu falei lá no início, tá? A questão de desequilíbrios ambientais que pode acontecer. Então, o interessante para a população é que esses fatores estejam sim em equilíbrio. E a gente pode calcular também, por exemplo, esse crescimento da população, ou de repente a diminuição, tá? Ou a taxa de crescimento, que vai estar relacionado justamente ao equilíbrio desses 4 fatores. Tudo bem? Belezinha? Então vamos nós aqui. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção aqui, principalmente nesse gráficozinho, tá? Esse gráfico traz essa primeira curva, essa segunda curva, né? Essa área rachurada, esse pontozinho aqui que está tracejadozinho aqui, ó, né? Pontilhado e tal. Prestem atenção nesse gráfico. Ele pode vir desse jeitinho, as questões gostam muito de trazer esse gráfico assim, tá? Para a gente fazer a leitura dele, a interpretação dele. E ele também pode vir com essas curvas em separado. Então vamos dar uma olhadinha quais os elementos que ele traz para a gente. Essa primeira curva aqui é o chamado PB, potencial biótico. Vamos lá. Potencial biótico. Trata-se da capacidade reprodutiva da espécie, tá? Então, toda espécie tem a sua capacidade reprodutiva. Consequentemente, toda espécie tem o seu potencial biótico. Essa curva nos mostra como uma população cresceria se os recursos naturais fossem inesgotáveis, se nada impedisse o crescimento dessa população. Tudo bem? Então, esse é o potencial biótico, tá? A capacidade que a espécie tem de se reproduzir sem sofrer nenhuma interferência, ok? Potencial biótico, tudo bem? Galerinha, essa curva aqui, ó, ela representa um crescimento que é exponencial, um crescimento que acontece aí de forma rápida. Nada vai interferir que haja essa parada de crescimento, tá? Então, ele vai ter um crescimento aí rápido. Por isso, um crescimento exponencial nessa curva que ele vai mostrar para a gente. Tudo bem? Essa segunda curva aqui é a curva do crescimento real, tá? O que acontece realmente nas populações do ambiente natural, né? Então, o crescimento real trata-se do crescimento mais provável de uma população estável, tá? A curva mostra que a população passa por 3 etapas de crescimento. Vamos dar uma olhadinha? Primeira etapa aqui, ó, é a fase de adaptação. Essa fase de adaptação é uma fase lenta, tá? Então, as espécies, quando chegam em um determinado ambiente,
né, ela vai primeiro se adaptar, né? E aí, nesse processo aí, o seu crescimento acaba sendo lento. Tudo bem? A segunda fase aqui, ó, é a etapa de crescimento exponencial, é a fase exponencial, tá? Ou seja, é um crescimento que acontece de forma bem mais rápida, ok? Já se adaptaram e aí começa o seu crescimento aqui, ó, de forma rápida, de forma exponencial. Pessoal, por exemplo, com os vírus, né? Acontece isso também, tá? Então, os vírus, quando estão passando de um hospedeiro para outro, e quando ele chega no hospedeiro e começa a sua replicação, a sua multiplicação, está num crescimento exponencial. Isso acontece com todos os tipos de organismos. Acontece também com os vírus, tá? Vai chegar um determinado momento onde eles se adaptaram e eles vão começar a crescer de forma muito acelerada, de forma muito rápida. Crescimento exponencial, e essa curva está mostrando isso para a gente. Tá? Até chegar à sua terceira fase aqui, ó, a terceira etapa, que está relacionada à fase do equilíbrio, ok? A espécie vai se equilibrar, ok? Por quê? O que vai acontecer? Tá? Na etapa 3, a espécie, a população, ela atingiu o limite de crescimento imposto pelo ambiente, né? O chamado estoque limite, tá? O estoque limite, ó, estoque limite, isto é, o máximo de recursos naturais, né? Água, alimento, espaço, né? Que estão disponíveis para essa espécie, tá? Esse é o estoque limite. Tudo bem? Nós temos aqui ainda, ó, essa areazinha aqui cachurada, né? Essa areazinha pintada aqui, ó, que significa a resistência do meio, a resistência do ambiente, tá? Resistência do meio. Trata-se dos fatores do meio que dificultam o crescimento da população, tais como doenças, né? Relacionadas aí, por exemplo, a parasitas, tá? Predadores, competidores, disponibilidade de água, né? Disponibilidade de alimento, fatores climáticos, tá? Então, representando aí a resistência do ambiente. Ora, a partir do momento que a espécie não tem nenhuma resistência, o que vai acontecer com essa população? Um potencial biótico altíssimo. A partir do momento que o ambiente ele vai estar interferindo nesse crescimento, vai estar fazendo com que essa população não cresça demasiadamente, ele vai entrar no equilíbrio, tá? Quem faz isso? A resistência ambiental. Galerinha, a nossa população, né, a população humana, vejam que a gente não está falando tanto da população humana nessa aula, né, porque geralmente a geografia trabalha muito especificamente isso, dentro da demografia, né? Então, a demografia humana, por exemplo, né, as populações humanas vai estar sendo representada dentro dessa área. Mas vale a gente fazer um parênteses, né, e falar disso também, porque, querendo ou não, também somos populações, vivemos aí no nosso ambiente natural. A população humana, ela está nesse crescimento aqui, ó, num crescimento exponencial, tá? Estamos crescendo bastante, estamos quase aí com 8 bilhões de habitantes, né? Estimativas falam que podemos chegar de repente até 14 bilhões para poder chegar nessa fase de equilíbrio, tá? Lembra, a resistência ambiental vai começar a agir sim nessa população, ela não vai crescer indefinidamente, tá? Vai chegar um momento em que a gente vai ter que se equilibrar sim com relação à resistência do ambiente, com relação aos recursos naturais, tá? Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais recursos naturais vão ter que ser retirados desse ambiente para manter essa população aí ativa, manter essa população na sua dinâmica, né? Então, por isso que logo, logo a gente chega aí num equilíbrio. E é bom que cheguemos, sim, nesse equilíbrio. Tranquilão, pessoal? Então, esses são elementos importantíssimos aí que a gente tem que analisar nesse conteúdo, tá? Esse gráfico é extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha nele aqui de forma separada. Tranquilão? Olha só. Aqui nós temos duas curvas de crescimento, tá bom? Tem o crescimento equilibrado e tem o crescimento explosivo, tá bom? Vamos fazer essa análise dando uma olhadinha nessa cadeia alimentar. Então, você tem plantas aqui, os produtores, né, os herbívoros e, no caso aqui, os predadores, né, carnívoros, tá? Então, plantas, lebres e linces. Crescimento equilibrado. Nesse caso, a população de lebres tem seu crescimento regulado, entre outros fatores, pelos linces, que são seus predadores, né, que são os agentes aí de resistência do meio.
Logo, olha aí a curva que vai ser representada esse crescimento. Então, a curva em forma de S, a curva em S, a chamada curva sigmoide, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, para que a gente não esqueça, curva sigmoide, tá? Curva sigmoide. Essa curvazinha aqui em S, ó, tá? Nesse outro caso aqui, a gente já viu essa curva, né? A curva exponencial, tá? Então, a curva sigmoide, pessoal, ela vai representar para a gente que o crescimento ele é equilibrado, tá? Nesse caso aqui dessa cadeia, os predadores estão fazendo a regulação das presas, tá? Se aumentar o número de presas, aumenta o número de predadores. Diminui o número de presas, diminui o número de predadores. E fica nesse equilíbrio aqui o tempo todo acontecendo. Tranquilão? Já essa outra, tá? Vamos dar uma apagada aqui, né? Vamos dar uma apagadinha aqui, beleza? Já essa outra curva aqui, tá? Vamos modificar aqui, por favor. Vamos lá. Ok. Já essa outra curva que representa aqui o potencial biótico, ó, exemplo de crescimento explosivo. Nesse caso, alguma interferência externa dizimou a população de linces. Sem um inimigo natural, ocorreu uma explosão populacional de lebres. Olha aqui, a explosão populacional, ó. Aí, após esgotar os recursos naturais disponíveis, a população de lebre decresceu rapidamente. Ó, ela passou muito o estoque limite, até onde o ambiente conseguiria suportar esses indivíduos, tá? Como passou muito aqui o estoque limite, a capacidade de suporte, né, do ambiente aí, o que aconteceu? Início das mortes por falta de alimento, e a gente tem essa curva aqui, tá? A chamada curva em J, ou seja, um declínio imenso aqui da população de lebres, né? E isso pode até acarretar uma extinção da espécie. Tá certo, pessoal? Tranquilão? Então é isso que acontece de maneira geral, tá bom? Prestar atenção nesses detalhezinhos aqui, principalmente dos gráficos, e tudo dará certo. Tranquilão, galera? Valeu!